Coucou les chatons, primeiro vídeo de 2024. Eu desejo para você um feliz 2024, que 2024 seja o ano da fluência. E falando de fluência, hoje eu vou te falar de 5 erros que você comete e isso atrapalha a sua fluência. Se você não me conhece, eu sou Fleury, sou um dos professores do francês Diver e a ideia por aqui é sempre dar dicas a melhorar seu nível de francês e te ajudar a alcançar a fluência em francês. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilhe e não se esqueça de dizer para a gente nos comentários o que você achou dos vídeos. Então, agora vamos ao que interessa. 5 erros que atrapalham sua fluência. Primeiro erro é a fobia dos verbos irregulares. Sim, eu sei, ninguém quer ficar conjugando verbos, mas é só que saber a conjugação faz parte do processo. E para você falar francês, você precisa pelo menos entender qual é a lógica por trás dos verbos e como que você faz os acordes com os verbos. E por isso, você tem que estar aberto e aberta e fazer da conjugação seu aliado. E para isso, o que é que você precisa fazer? É deixar o mais lúdico possível essa parte da aprendizagem, que é você transformar a aprendizagem em um jogo. E uma coisa que eu costumo dizer bastante é de você criar flashcards jogando com esses verbos e você espalha esses verbos por toda a parte do seu apartamento, do seu quarto. E usar o máximo os verbos que você aprendeu no seu dia a dia. Por exemplo, para usar o verbo avoir, por exemplo, o verbo ter, j'ai un chien, eu tenho um cachorro, e tente aprender os verbos que você usa no dia a dia em português. Então, aprender o significado desses verbos em francês, isso te ajuda a aprender mais sobre a conjugação em francês. Segundo erro é a pronúncia em surdina. Isso quer dizer o quê? Sabe, quando você sabe aquela palavra, mas você não pronuncia a voz alta, isso não te ajuda. Porque fazendo isso, você não solta a sua voz. Isso te trava. E é por isso, às vezes, tem muita gente, quando você está escrevendo com elas, elas entendem as estruturas, mas na hora de falar, travam. É porque essas pessoas se acostumaram a pronunciar em surdina. E você tem que evitar isso. E para evitar isso, o que é que você faz? Uma técnica é, por exemplo, pegar uma música em francês e cante ela a voz alta. Cante ela a voz alta. Isso destrave sua voz. E aí você passa a não ter esse medo de pronunciar a palavra em francês. Pronunciar a voz alta te ajuda a ter mais confiança na hora de falar. Agora vamos para o terceiro erro que você comete, e isso atrapalha a sua fluência. É o medo de errar. O medo de errar é um erro que atrapalha a sua fluência. E como que você resolve isso? Querendo ou não, você vai ter que se tornar amigos dos erros e manter um diário de erros, onde você vai anotando os seus erros que você está cometendo. E cada vez que você comete um erro, você vai procurar corrigir esse erro e o legal é você anota o erro e você anota a forma correta. E aí você já fixa a forma correta e da próxima vez você lembra que eu cometi tal erro, mas só que eu fui procurar e a forma certa é tal. Por exemplo, quando você confunde o U com acento, que indica um lugar, e o U para diferenciar uma coisa de uma outra, e esse U que é sem acento, como é que você passa a integrar isso no seu repertório? Crie frases corretas para lembrar da diferença desses dois U's. É importante você celebrar cada erro como uma oportunidade de aprendizagem, porque o erro te permite saber a forma correta. Erro 4, a dependência da tradução. Tem gente que para tudo fica no tradutor, fica traduzindo, mas isso até pode te ajudar até um certo ponto, mas isso vai te atrapalhar também, porque às vezes a tradução pode ser ao pé da letra, mas é só que não vai fazer sentido nenhum na outra língua.
E é por isso que você tem que prestar muita atenção e não depender da tradução. Uma técnica que ajuda você a superar essa dependência da tradução é fazer uma imersão total. Por exemplo, você pega um dia, você fala, hoje vou pensar só em francês. E quando você se deparar com uma palavra em português, tenta encontrar o equivalente em francês, mas não recorrer à tradução. Fazendo isso, você está treinando sua mente a pensar diretamente em francês, em vez de pensar em português e traduzir em francês. O quinto erro que você comete, que eu acho que esse erro é o mais importante, é ignorar a cultura. Você tem que incluir a cultura no seu processo de aprendizagem, porque incluir a cultura te ajuda a saber como que os nativos falam no dia a dia, e você aprende também expressões de nativos e como que essas expressões são usadas no dia a dia dessas pessoas. E para superar esse erro de ignorar a cultura, é você se tornar um explorador cultural. Fazendo o quê? Assistindo filmes, lendo livros, ouvindo podcast, tudo isso de acordo com o seu nível. Por exemplo, ao aprender sobre a fête de la musique, não aprenda só a palavra j'adore la musique, mas tente entender o significado cultural por trás dessa celebração. Chegamos ao fim. Se esses erros que eu apontei e mostrando como você pode superar, eles fizeram sentido para você, então não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar e deixar nos comentários o que você acha. E se você acha que tem outros erros que você comete, você pode deixar nos comentários também e a gente vai estar respondendo. Obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.